O que diferencia a conciliação e mediação da constelação sistêmica? Eu sempre falo que o objetivo da constelação não é concorrer com nenhuma das formas autocompositivas. A gente entra com o objetivo de desarmar o emocional. Se vai ser posterior uma mediação, uma conciliação, uma conversa, pouco importa. Nós temos é que agregar. Porque se a constelação consegue tocar a fundo a dor, pode saber que a conciliação, a mediação vai resolver de forma mais tranquila. Então não existe uma diferença. Digamos que elas andam juntas. Apenas o foco de atuação vai ser um pouquinho voltado. Um para o emocional e o outro para o material. Um para a justiça e o outro para o direito. Porque a mediação, apesar de trabalhar a empatia, eu sou mediadora judicial também, a gente trabalha empatia, a gente trabalha a validação, mas nós temos um fim, que é a busca da autocomposição das partes. Quando você trabalha a constelação, você não tem objetivo nenhum. É o que acontecer, focado na emoção. Eu trabalho as duas coisas. Como eu falei nesse livrinho, vocês percebem que antes tem essa fala sistêmica com os princípios da constelação. Depois vão para a mesa de mediação. O resultado foi muito maior. Eu gosto muito de trabalhar essa palavra complementam, porque cada vez que aparece uma novidade, parece que está concorrendo com a anterior. Essa visão de caixinha é uma visão que não cabe no mundo sistêmico. A gente está trabalhando uma mudança de paradigma. Então, a gente está trabalhando a mudança do paradigma cartesiano para o paradigma sistêmico. Um não nega o outro, que é essa coisa. Porque está chegando um, parece que eu estou negando o outro. Não. Gente, o sistema cartesiano é fundamental para a ciência. A gente viu aí, se não fosse o trabalho da ciência, a gente não tinha saído da Covid com tanta facilidade, podemos dizer assim. Se a gente olhar historicamente as outras que não conseguiam a solução. Então, o cartesiano é fantástico, mas nós trabalhamos com pessoas. E pessoas vão além disso, porque nós temos sentimento. Então, não é concorrer com nenhum método que está aí. Muito pelo contrário. É juntar. Então, foi isso que a gente trouxe. Quando veio a visão da justiça sistêmica, tem PNL, tem justiça restaurativa, tem neurociência, tem constelação, tem coach. Para quê? Para dizer que tudo ajuda quando eu estou falando de hipnose, gente. Né? Ainda tem hipnose. Porque tem a questão da hipnose forense, mas a gente traz a questão da linguagem hipnótica, porque sempre que você está trabalhando o movimento da constelação, a PNL, você está trabalhando uma hipnose, porque as pessoas estão meio que embarcando, até o tom de voz, a linguagem hipnótica ajuda. Então, nós trouxemos tudo isso para mostrar que o que importa não é o método nem a técnica, o que importa é o resultado para as pessoas. Essa é a nossa bandeira, digamos assim. Não, quando começou o movimento, que a constelação não era aceita pelo Conselho de Psicologia, e continua não sendo aceita, mas ela é aceita pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde reconhece a constelação, a hipnose, todas as terapias consideradas terapias alternativas, que eles chamam, tem um nomezinho, integrativas. Práticas integrativas. Então, todas que são práticas integrativas, o Ministério da Saúde reconhece. Então, é por conta desse travamento do Conselho que tem essa trava nos psicólogos. Pois é, aí é o que eu digo, nós temos que respeitar. Então, se os psicólogos estão lá questionando a gente respeita. E vamos seguindo aqui. Eu não questiono ninguém, gente, eu não questiono ninguém. Eu entendo que eles estão no momento deles e eu estou em outro. Lógico que eu vou bater a porta daqueles que estão na mesma linha que eu. Porque se a gente busca a harmonia, a gente não tem que estar buscando confusão. Então, tem dois que não quer, mas tem um lá na frente que vai querer. E é naquele que eu tenho que me aproximar. E assim, essa história já começou há um bocadinho de tempo, só no tribunal são 13 anos,
que eu faço isso, né? Eu tenho 16 anos de tribunal, mas eu tenho 13. Então, imagina quantas portas fechadas eu já peguei. E continuo aqui, vibrando de confessar com vocês que a maioria das pessoas aqui eu não conheço, para difundir o quanto dá de resultado. Porque eu sou experiência, né? Eu fiz, eu contei, vocês vão ver aí, tem resultado, tem matérias. Aí no QR Code vocês vão para as matérias que foram publicadas. O CNJ validou a nossa pesquisa, foi apresentado em Brasília. Então tem muita coisa boa sendo feita. E a gente tem que divulgar. Respondeu? Obrigado. Que bom. Curiosidade, você que está nesse meio e tem tanta gente envolvida perto de você no Pará, você já fez uma constelação sobre o Estado? Não. A minha perspectiva de trabalho é de sistemas pequenos. Quando eu abro para uma coisa muito grande, eu não consigo visualizar nenhum resultado para o público. Então, meio que fica num... Sim, e aí? E aí? O que vai acontecer? Então, pelo meu tempinho, eu sempre reduzo o sistema, porque quando você vê um sistema pequeno, com informações que se tornam possíveis de aplicar e de fazer diferente, a gente cria força no movimento. Quando fica uma coisa muito distante, parece que vai para o mundo da magia, da ficção e meio que se perde. Então eu não faço. Inclusive, até terapeuticamente, o pessoal quer... Eu digo, não, gente, vamos começar com um sistema pequeno, porque eu uso sempre essa palavra. Informação demais é informação nenhuma. Você fica com tanta informação que você não sai do canto. Então, eu já trabalho mais focado. Mas essa eu sempre digo, gente, isso é Carmen que está falando da minha experiência. Tem gente que faz, ok, maravilhoso, mas eu não. É uma escolha. Essa questão de propriedade, você trabalhando, tem alguma mecânica? Essa história, assim, existe uma mecânica, nós precisamos de um volume muito grande, para a gente ter uma amostra muito grande. E, como disse, é a primeira pessoa que começou a falar sobre isso fomos nós. Então, o universo ainda é muito pequeno para a gente dizer, aconteceu tantas vezes, como o direito de família. Direito de família, nós tivemos uma amostragem de 525, mas eu já tinha um histórico de oficial de justiça de muito tempo, que empiricamente eu já sabia o que acontecia na porta das pessoas, porque até as palavras eram as mesmas. Mas nesse não, a gente está na construção. Então, a partir de agora... Não se preocupe que as anotações estão sendo feitas para lá na frente a gente começar a falar sobre resultados. Ok? Alguma pergunta mais? Eu queria saber como funciona a constelação. Como funciona? Tecnicamente, a constelação ela é um movimento. Uns dizem terapêutico, outros dizem não terapêutico, mas eu vou usar o nome terapêutico para ficar mais simples. Onde você vai trabalhar um sistema representacional. Então, o cliente vai trazer um tema que ele vai, em poucas palavras, dizer para o constelador o que ele gostaria de ver. E aí, utilizando pessoas, ou bonecos, ou figuras, ou qualquer uma metodologia que o constelador quiser, vai montando o posicionamento de como se vê, como você, constelando, que é o termo que a gente usa, vê aquele problema. Então, a partir do posicionamento que você coloca, você está de fora, olhando, assistindo a sua vida lá dentro, porque um dos representantes é você. Só esse olhar, a gente já começa a se questionar. Por que eu estou perto desse? Por que eu estou longe? O que aconteceu? Aí você já começa a fazer os próprios questionamentos. Então, isso é a constelação. De forma simples, a oportunidade de você assistir a sua própria história de fora. Aí você vai começar a observar o comportamento dos outros em relação a você. Então, aquela pessoa que você imaginava que você tinha raiva, talvez seja a que você mais ama. Mas você está apenas com uma cortina porque ela fez uma raivinha.
Aí você, eu tô com ódio, mas o teu coração aqui está em pedaços, que você ama. Amor e ódio, eu disse, são as mesmas faces de uma moeda. Então, você já começa a olhar de maneira diferente. Então, a constelação é isso. É um novo olhar sobre aquele sistema que está em desarmonia. E muda, gente. Muda rápido. E num caso prático, num escritório, você pode pegar a hora uma parte e a hora outra, separado. Pode. Ou junto. Ou junto ou separado, dependendo do processo como está. Né? Se a guerra é muito grande, claro que você vai ter que separar. Mas isso vai ser o feeling de quem está aqui para saber como, quais são os tempos. Eles aceitam juntos, eles não aceitam. Então, você já tem experiência para trabalhar junto? Ainda não, eu fico separado. A gente tem que ficar fazendo essas ponderações para não querer aplicar uma técnica em todos os casos, porque não vai caber. São pessoas com histórias, cultura, sentimentos diferentes. Então, não existe um modelo que caiba em todos. Existe um parâmetro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Que foi com base nisso que, recentemente, teve um grande questionamento aí no judiciário de uma consteladora que fez uma parte pedir desculpas, a vítima pedir desculpas ao autor. Então, isso virou uma polêmica gigantesca. E aí, numa das rodas de conversa que eu participei, perguntaram, eu disse, tá certo, a pessoa tem que ficar com raiva mesmo. Porque aí foi uma ação que não tinha por que existir. Você expor a pessoa, ela pedir desculpas a quem fez, eu nem conheço esse termo na constelação de desculpa, nós nem temos esse tema, né? A gente nem pede desculpa, não existe esse termo na constelação. Mas eu não vou questionar aqui o profissional, só vou dizer que em toda profissão existe o profissional cauteloso, existe o profissional displicente, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com quem nós vamos fazer a parceria, para que a gente faça com uma pessoa que realmente nos dá confiança, porque se o profissional parceiro não te der confiança, nem comece, porque sistemicamente vocês já não estão no mesmo tempo. E isso não precisa de distância. A Valéria já teve caso aqui que ela passou para mim e eu fiz online. Eu fiz online com a pessoa, o atendimento, depois, Valéria, aconteceu isso, isso e isso. Porque ao final, eu, Carmen, sempre pergunto, o que foi falado aqui, eu posso partilhar com o seu advogado? Se disser sim, eu converso com o advogado. Se ela disser não, olha, não posso falar porque existe o sigilo profissional. Porque também uma conversa nossa com o advogado também já dá uma oportunidade dele ter uma outra abordagem naquele mesmo processo. Então, isso tudo vai depender da empatia e da escolha dos parceiros. Tá? Sintam a voz do coração. Ela responde direito. A gente que insiste. O coração diz não, aí a gente lê o currículo, a pessoa fez isso. Currículo, a gente contrata por ele, mas a gente demite pela emoção. Então, contratem pela emoção, que vai ser mais difícil de demitir.